Boa tarde. Vamos dar início a esta cerimônia. Já se encontra aqui do meu lado direito a excelentíssima senhora Cônsul-Geral de Portugal do Rio de Janeiro, embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, e do meu lado esquerdo a excelentíssima senhora vice-presidente cultural do Real Gabinete, vice-presidente cultural e do Centro de Estudos do Real Gabinete Português de Leitura, Gilda Santos. Caras amigas e caros amigos, ao lhes dar as boas-vindas a esta Sala dos Brasões, neste 10 de junho de 2024, Dia de Portugal, Dia de Camões e das comunidades portuguesas, iniciamos as nossas comemorações dos 500 anos de nascimento do grande poeta de Os Lusíadas. E com enorme satisfação agradeço a quem aqui nos veio prestigiar com a sua presença. Inicialmente, passo a palavra à senhora embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, que nos dirá algumas palavras. A todos, eu confesso que não vinha preparada, o Presidente não me tinha dito que era preciso fazer aqui uma breve intervenção, mas faço com todo o gosto, começando por dizer que é sempre um enorme prazer estar no Real Gabinete Português de Leitura, a casa mais icónica da cultura portuguesa no Rio de Janeiro. E, portanto, é com redobrado orgulho que estamos aqui hoje, num dia tão importante para nós, não só porque celebramos a nossa identidade nacional, cultural, linguística, como também celebramos os 500 anos do nascimento daquele que foi o poeta maior da língua portuguesa, que com a sua beleza e refinamento linguístico relatou os feitos portugueses, fez poemas de fazer chorar as pedras da calçada, mas também que nos deu a grandiosidade desta língua que falamos, que une 5 continentes, que junta numa só entidade mais de 270 falantes de língua portuguesa e que, acima de tudo, se expressa com esta doçura, seja ela num sotaque lusitano, seja num sotaque brasileiro, seja num sotaque angolano, moçambicano ou mesmo timorense. Por isso é sempre um prazer, Sr. Presidente, estar aqui hoje. Gostaria de dizer que isto vai ser um ano intenso para nós em termos de celebrações, graças ao empenho do Real Gabinete Português de Leitura e da professora Gilda, em cooperação com todas as universidades do Rio de Janeiro, vamos poder celebrar a grandiosidade da nossa língua, a grandiosidade do poeta que foi Luís Vaz de Camões, reverberado todos os meses durante o próximo ano. E assim como estamos cá hoje, daqui a um ano, se Deus quiser, cá estaremos outra vez para encerrar estas comemorações. E, portanto, agradeço a todos aqueles que se envolveram diretamente na organização deste programa, em particular à professora Gilda Santos, a todas as universidades do Rio de Janeiro, a todos os professores, alunos, docentes envolvidos na elaboração deste programa. Estou absolutamente segura de que isto vai ser um programa cheio, que nos vai encher a alma e o pensamento, porque vamos reimaginar a língua, o Camões, toda a sua herança no próximo ano e, portanto, desejo os maiores sucessos para este programa. Cá nos veremos daqui a um ano e gostaria de vos dizer que também hoje estou aqui, independentemente da grandiosidade destas datas, porque tenho uma grande amiga que vai ser homenageada por esta casa, porque cedeu ao Real Gabinete uma obra única do Camões, numa edição muito especial e, portanto, Verónica, muito obrigada por este contributo para o património da língua portuguesa, que não poderia ficar mais bem guardado do que no Real Gabinete Português de Leitura. Muito obrigada. Recorde-se que há precisamente 144 anos, na manhã do dia 10 de junho de 1880,
o imperador Dom Pedro II dirigiu-se com a ilustre... Está longe, mais perto. Dirigiu-se com a ilustre comitiva a esta rua, que então deixou de ser a Rua de Lampadosa, passando a ser a Rua Luís de Camões, a fim de presidir a cerimônia de assentamento da pedra fundamental deste edifício, que se tornaria um ícone da cidade do Rio de Janeiro. Nesse 10 de junho de 1880, comemorava-se Camões em todo o mundo lusófono, tendo o tricentenário da sua morte como grande motivo. No Rio oitocentista, decidiu o Gabinete Português de Leitura capitanear várias celebrações, dentre as quais a emissão de uma medalha comemorativa, uma especial edição da Epopeia Camoniana e um grande espetáculo litero-musical que abarrotou o Teatro Imperial Dom Pedro II com membros da corte, do corpo diplomático e representantes de várias faixas sociais, dos senadores do Império aos comerciantes de secos e molhados. Houve discursos, poemas recitados, peças musicais de Carlos Gomes e Artur Napoleão, foram executadas e foi encenada a peça Tu, Só Tu, Puro Amor, especialmente encomendada pelo gabinete ao amigo Machado de Assis. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e 144 anos depois, seria impensável repetir tantas festividades em tão elevado patamar e com tão numeroso público, até porque no Brasil de hoje temos de reconhecer que a circulação do nome de Camões restringe-se a uma parcela universitária e pouco mais. Contudo, o gabinete está umbilicalmente ligado a Camões e não poupa esforços para o recordar. E por isso aqui estamos. Ao longo de um ano, sob o título de 500 Camões, o poeta reverberado, em sessões mensais, organizadas pela professora Gilda Santos. Aqui ouviremos dele falar, tanto por renomados especialistas em sua obra, como por vozes de múltiplas procedências, jovens e maduras, em diversificadas formas de aproximação de seus versos. Compondo a liturgia própria destas efêmeres, decidimos que, em todas as sessões, o público terá a rara oportunidade de contemplar aqui sobre a mesa o exemplar que possuímos da edição Príncipes de Os Lusíadas de 1572, bem como, no salão de leitura, a exibição de volumes selecionados da respeitável bibliografia camoniana que possuímos em nosso acervo. E ainda, à volta de todo o salão, como bandeiras festivas, os posters que traçam largo panorama da época quinhentista e situam o poeta em seu tempo histórico e cultural. Ao longo dos próximos meses, também haverá música, dança, publicações e algumas surpresas. Como especial recordação no meio milênio que aqui nos reúne, o Real Gabinete patrocinou uma medalha comemorativa que reproduz numa face a nossa inconfundível fachada, cujas pedras Joaquim Nabuco afirmou serem estrofes de Os Lusíadas. E, na outra, a reprodução da figura de Camões, esculpida em prata na monumental peça O Altar da Pátria, que nos pertence e está à entrada desta sala.
Trata-se da mesma imagem que se tornou o emblema deste evento. Num gesto simbólico, irmanando Brasil e Portugal mais uma vez, nesta casa luz brasileira por excelência, tenho o gosto de oferecer a primeira destas medalhas à nossa cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, embaixadora Gabriela de Soares de Albergaria. Por favor. Muito obrigada. Em oportunidades como estas, é também importante dar eco à nossa gratidão. Gratidão por instituições que nos oferecem seu apoio, como é o caso de referir o Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro e o Instituto Camões, que particularmente colaboraram no evento e que hoje se abre. Instituições com pessoas dentro, e a todos e a todas nosso especial obrigado. Mas é preciso agradecer também a individualidades, sobretudo aquelas que materializaram a sua amizade com gestos em prol desta casa. E aqui chamarei algumas para que, de público, recebam os títulos honoríficos com que o Real Gabinete Português de Leitura lhes testemunha a sua gratidão. E passo a palavra à professora Gilda Santos, que o chamará à mesa, incumbindo-me eu da entrega dos respectivos diplomas. Ana Rita Ferreira, que é diplomata, com doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa e ocupa atualmente o cargo de cônsul-geral adjunta no Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro. Pelas suas funções... Fica esquisito. Pelas suas funções, também nos recorda a adesão das legações diplomáticas do tempo do Império às referidas comemorações de 1880, lideradas pelo Gabinete Português. O seu sorriso franco, a sua constante disponibilidade em atender às mais diferentes demandas que lhe apresentamos, traz-nos a certeza de colaboração constante, o que largamente justifica o título agora ofertado. Obrigada. Muito obrigada. A seguir, eu chamo Verônica Carneiro de Mendonça. Melhor levantar aí, né? Verônica Carneiro de Mendonça, que nascida na França, de pai brasileiro, né? É franco-brasileira, né? E é descendente de artistas renomados como o conceituado escritor Álvares de Azevedo e o pintor Auguste Petit, de quem temos uma gravura, precisamente, no livro de ouro dedicado a Eduardo de Lemos. Não lhe falta sensibilidade nem delicadeza. Atuou durante 40 anos como intérprete de conferências e, acompanhando seu marido, né, transitou por vários espaços, por vários países, e como frequentadora assídua de livrarias, grande leitora, né, adquiriu em Londres as obras de Luís de Camões, apresentado como Príncipe dos Poetas de Espanha, em 5 volumes datados de Lisboa, 1782 e 1783. Ao saber que nosso acervo camoniano não possuía esse conjunto raro e precioso, generosamente nos fez essa doação no mês passado, constituindo-se no último grande gesto de mecenato que a nossa biblioteca recebeu. Os delicados volumes, são pequenininhos, podem ser observados na exposição bibliográfica que se encontra na sala de leitura. E com os nossos reiterados agradecimentos, neste dia de Camões, recebe o título de Benemérita do Real Gabinete Português de Leitura. Não quero mostrar o diploma? Já mostrou. Bom.
Por fim, chamo João Pedro Garcia. João Pedro Garcia, também diplomata, né? A diplomacia une aqui os três homenageados. João Pedro Garcia, diplomata, que ainda jovem foi cooptado pela Fundação Calouste Gulbenkian, onde exerceu cargos de direção à frente dos seus setores culturais, tanto em Lisboa quanto em Paris. Ao longo de mais de 20 anos, foi o nosso grande interlocutor dentro da renomada entidade portuguesa, a qual o Real Gabinete Português de Leitura deve, desde a aquisição de seu primeiro anexo, aquele onde hoje estão a lojinha e o Memorial Cleonice Berardinelli, até inestimáveis apoios a várias iniciativas que robusteceram o nosso centro de estudos, como a digitalização do acervo de manuscritos, a promoção de vários eventos e o patrocínio de bolsas de pesquisa e de publicações. A própria Fundação Calouste Gulbenkian, alguns de seus presidentes e alguns de seus diretores já receberam os nossos agradecimentos, traduzidos também em honrarias que temos, nas honrarias que temos a oferecer. Contudo, nenhuma individualidade demonstrou tamanho empenho por esta casa como o amigo João Pedro Garcia, cujas manifestações de apreço por nós sempre ultrapassaram largamente o institucional. E prova recente disso foi o gesto generoso de apadrinhamento em caráter privado de uma bolsa de pesquisa anual destinada a temas ligados às artes sob o nome de seus pais, a Bolsa Maria Eugênia e Francisco Garcia. Pelo exposto, e não só, justifica-se plenamente o nosso laurel de gratidão que hoje aqui recebe. Encerrando este primeiro momento da sessão de hoje, as minhas palavras só podem ser de júbilo diante da plateia receptiva que hoje aqui ocorreu e reiterar o convite para que, até junho de 2025, aqui nos reencontraremos mensalmente, de modo a celebrar a vitalidade e a atualidade do poeta maior da nossa língua. Muito obrigado. Vamos dissolver essa mesa, deixar a Gilda Santos no comando para a segunda fase. Muito obrigado. Então, eu já chamo à mesa o nosso conferencista, Alexei Bueno, que muito gentilmente aceitou esta incumbência. 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Desconhece-se outro país que tenha eleito um poeta como ícone para a sua data nacional. Mas trata-se de um poeta que cantou a sua ditosa pátria, os seus feitos em perigos e guerras esforçados, e conheceu gente remota em novos reinos. Camões foi criador inexcedível no domínio da palavra poética e fixador da língua que falamos e que nos une. De poeta a poeta, um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, atesta o seu fulgor. Este, de sua vida e sua cruz, uma canção eterna solta aos ares. Luís de ouro vazando intensa luz por sobre as ondas altas dos vocábulos. Quando meio milênio se passa sobre o nascimento de Luís de Camões, esta casa luso-brasileira, que o tomou como patrono, não se pode calar. E aqui hoje iniciamos nossa celebração,
Celebração esta que só se materializa graças ao apoio ilimitado do nosso presidente Francisco Gomes da Costa. Camões merece sempre o melhor. Mas 500 Camões, o poeta reverberado, não é mais um seminário de especialistas na obra camoniana, mas um concerto reunindo 15 vozes vindas do exterior e 20 do Brasil, que nas suas diferenças de formação, idade e perspectivas irão repercutir o vigor atual e perene do poeta quinhentista. A imagem do poeta que elegemos como emblema destes encontros mensais é a que o ourives Antônio Maria Ribeiro entronizou na sua peça O Altar da Pátria, executada numa apoteose de prata e marfim para a exposição de 1922, comemorativa do centenário da independência do Brasil. Talvez se tenha perdido a pena que canonicamente devia estar na sua mão direita, mas usando da virtude do muito imaginar, demos-lhe uma enorme pena vermelha, a escrita em sua dimensão exorbitante, pulsante de vida. E para desencadear o grande painel que idealizamos, foi Alexei Bueno quem muito gentilmente aceitou nosso convite. Bom, para apresentar Alexei, se eu fosse enumerar toda a sua produção, eu perderia o fôlego e deixaria vocês sem fôlego. Portanto, vamos resumir o mais brevemente possível, não é? O que quem, porventura, não conheça Alexei, passa a saber sobre ele. Então, Alexei é poeta, ensaísta, crítico, tradutor e editor carioca, nascido aqui no Rio em 1963. Publicou 20 livros de poemas, além de numerosos títulos de crítica literária, bem como, ele atinge todas as áreas, arquitetura, artes plásticas, cinema, história, e com edições no Brasil e no exterior. Recebeu vários prêmios, felizmente, como o Jabuti, 2 vezes, né? O da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio Fernando Pessoa, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, da Biblioteca Nacional 2 vezes, e o Candango de Literatura, entre vários outros. É autor de uma edição comentada dos Lusíadas, editada em 93, revista em 2018, dos Sonetos de Camões, em 98 e 2019, e agora de Camões em Nós, por Nós, de 2024. E a escolha de Alexei é exatamente por isso. Alexei é o autor da última edição que eu conheço das obras comentadas de Camões, destinadas a um público brasileiro, e num patamar altíssimo. Portanto, no momento em que nós celebramos, nós temos aqui diante de nós aquele exemplar da edição Príncipe dos Lusíadas, pareceu-me importantíssimo trazer aqui uma voz brasileira, leitora de Camões, uma voz leitora, consciente e divulgadora de Camões. Então, Alexei nos fala, né, agora sob o título de Camões, 500 anos, o tempo acorrentado. Muito obrigado a todos. O som está bom? Primeiro, eu preciso agradecer esse convite, que, mais do que uma honra, me comove profundamente. Agradeço a presença da senhora cônsul e vice-cônsul, e a senhora vice-cônsul do Rio de Janeiro, e o presidente Francisco Gomes da Costa, do nosso querido Real Gabinete de Português e Leitura. Está desligado. Muito especialmente, agora melhorou, não pode ficar alto demais. E muito especialmente a querida professora e presidente da Programação Cultural do Real Gabinete, Gilda Santos. Eu vou falar de Camões, vou falar de Portugal, vou falar do Brasil, mas, sobretudo, falarei de todos nós. E acho que há coisas interessantes aqui. Nada mais compreensível no caso dos poetas nacionais, ou que de tal posição se aproximam
e ainda mais no caso daqueles que consolidaram determinada língua literária, do que esta sensação de quase espantosa perenidade, de presença quase física, podemos dizer assim, que é o que creio sentimos todos os que aqui nos congregamos neste dia duplamente glorioso. Em Camões, no entanto, que reúne em nível insuperável essas duas características, soma-se uma terceira, mais rara na verdade, mas talvez a de maior força afetiva, que é o que tentaremos demonstrar nestas breves divagações sobre um artista inesgotável. Como inesgotável foi o homem, que muito romanticamente não podemos separar daquele, ainda que nos reportemos à Renascença. Nos festejos desta data, até hoje inigualada pela imponência, a do meio milenário, não há como não nos recordarmos, mesmo que superficialmente, do já longo histórico de homenagens ao poeta. De início e por muito tempo elas foram bibliográficas, talvez com certo destaque para as duas traduções castelhanas dos Lusíadas, saídas no ano mesmo de sua morte, e da União das Coroas, 1580. A medalhística de larga florescência se firma no século XVIII. De 1817 é a magnífica edição parisiense de Epopeia pelo Morgado de Mateus, mas é com a aproximação do romantismo que se consolida esse culto estético e patriótico a um só tempo. Em 1825, Garrett lança o poema Camões, o mesmo Garrett que, dotado de um sentido da história ainda raro entre os seus contemporâneos, levanta o problema da localização dos ossos de Camões, os ossos prováveis de Camões, de acordo com o verso de Antônio Nobre, publicado nas Despedidas, demanda de longa e desastrada história. O apogeu, e cremo-lo, o apogeu para sempre, já falamos disso aqui hoje, desse culto camoniano ocorrerá nos festejos do seu tricentenário de morte, em 1880, verdadeira apoteose binacional em Portugal e no Brasil, por meio de todas as formas possíveis de expressão, das artes plásticas à literatura, entre cortejos, concertos, recitais, medalhas, gravuras, quadros e uma infinidade de publicações. Nunca nos devemos esquecer dos 4 sonetos, inicialmente 5, de Machado de Assis, suíte de obras-primas de um grande poeta, poeta da maturidade, a que afirmar, sempre empanado pelo ficcionista, assim como vale a pena ressaltar a visceral proximidade com a ambiência lusitana do autor de O Alienista e de A Derradeira Injúria, filho de portuguesa, afilhado de portuguesa, marido de portuguesa e assíduo frequentador desta casa, fatos muito pouco lembrados. E por que tal insuperável apoteose de 1880? A resposta está na própria, sempre reiterada multiplicidade do autor, assim como, obviamente, em questões históricas. Num Brasil, há 8 anos da abolição da escravatura e há 9 da República, bem como num Portugal, há 10 anos do ultimato britânico de 1990, há 28 anos do regicídio, há 30 da República, Camões servia para todos os gostos. Aos monarquistas como cantor dos reis que estenderam a fé ao império, e aos republicanos como duro crítico dessa mesma realeza e de todo o resto. Entrando pelo século XX, as efemérides sucedem sem que nenhuma se compare àquela. Os 4 séculos de nascimento, em 1924, quando Portugal lança uma bela série de selos postais, os 4 séculos de Lusíadas, em 1972, na agonia do Estado Novo, ou os 4 séculos de sua morte, em 1980. E eis-nos chegados à mais redonda e importante das datas, cujo biênio comemorativo inauguramos neste momento. No alvorecer do século XV, enquanto França e Inglaterra se refaziam, tentavam refazer-se da Guerra dos 100 Anos, enquanto Espanha se dedicava à reconquista, enquanto Itália e Alemanha ainda estavam há séculos de um longínquo sonho de nacionalidade e boa parte da Europa, saindo do feudalismo, ainda não atingiram uma unidade nacional, Portugal, no ponto mais ao ocidente do mundo conhecido, dirigia todos os seus esforços de nação unificada para a expansão comercial marítima, a descoberta de novas rotas e produtos novos, fundando assim, através de uma série de façanhas náuticas e militares, o seu vasto império comercial e mercantil, consequência terrena de um justificador pretexto sagrado de guerras infiéis e expansão da fé. Fundiam-se assim, num desses raros momentos em que se dividem as águas da história, o ideal cavalheiresco e religioso medieval, tão importante ao surgimento do Estado português, feito por vias de reconquista, com a curiosidade empírica e científica já da Renascença de todo o processo das grandes navegações.
A pesquisa científica direta, o reordenamento de todo o conhecimento astronômico, náutico, matemático, geográfico, linguístico, causa e consequência da epopeia expansionista, casava-se, desse modo, com o ideal heróico antigo e medieval, união das virtudes bélicas do herói pagão clássico com o ideal superior do mártir cristão, além do cavalheirismo galante típico do medievo. A literatura portuguesa, após dar o último maior fruto do medievalismo na obra de Gil Vicente e esgotar no Cancioneiro Geral um lirismo palaciano que não comportava mais a nova realidade e cujas origens remontavam à própria origem da língua, começava então a receber de fora, da Itália especialmente, a estrutura formal que a conduziria ao apogeu. O retorno de Sá de Miranda da Itália, onde ficara 5 anos, o contato com Dante, Petrarca e Ariosto, a introdução dos mestres do Dolce Stil Novo, a releitura renascentista de todo o patrimônio clássico sobrevivente, a introdução do decassílabo, da tesarima e da oitava, bem como dos gêneros característicos do período, o soneto, a égloga, a canção, etc., tudo isso vinha unir-se a um material literário autóctone, a historiografia militar imperial, a crônica trágico-marítima, ao relato de viagens, formando assim esse quase milagroso humus necessário à eclosão da verdadeira epopeia. Já então se perguntavam os poetas portugueses, em meio à convicção de que as façanhas da expansão nacional igualavam ou mesmo superavam as da antiguidade clássica, qual seria o novo Homero dessa nova raça de guerreiros e de nautas. E é sobre esse fundo histórico que aparece o homem, armado da pena e da espada, boêmio, devasso e amante platônico, arruaceiro das noites de Lisboa e gigante espiritual e moral, encarcerado no reino, mutilado em África, naufragado no Camboja, encontrado na miséria em Moçambique, vagando por 3 continentes, amante de aias da corte, de cativas africanas e de chinesas, morrendo junto com a independência portuguesa, homem síntese da Renascença, homem símbolo de sua pátria, pai da língua, e junto com Tasso, o maior poeta épico do mundo moderno. 4 séculos de pesquisas, conjecturas, interpretações certas e errôneas, perda e achado de documentos, suposições com maior ou menor fundamento, proporcionaram-nos, por fim, uma magra, porém mais ou menos consensual biografia camoniana. Filho de Ana de Sá e Simão Vaz de Camões, fidalgo empobrecido de origens galegas, Luís Vaz de Camões deve ter nascido em Lisboa entre 1524 e 1525, mais provavelmente no primeiro ano. As variadas hipóteses dadas por Manuel Severino de Faria, Pedro Maris e Manuel de Faria Souza, confirmadas ou desmentidas por documentação posteriormente encontrada, reforçam esta afirmação. Sua mocidade deve ter transcorrido parcialmente em Coimbra, a contarmos com a confissão em poema seu a respeito de longo tempo de amores passados junto ao Mondego. Sobre esta hipótese se levantam também as explicações para a cultura enciclopédica de Camões, que aí teria cursado a universidade, fato sobre o qual jamais se encontrou qualquer documento probatório. Hipótese mais plausível relaciona os seus estudos com a presença em Coimbra de um seu tio, Dom Bento, prior do Mosteiro de Santa Cruz e cancelário da universidade, que se teria encarregado da sua educação. Quanto à motivadora de seus amores coimbrãos, tudo se resume a hipóteses mais ou menos bem construídas. De volta a Lisboa, teria participado de uma expedição ao norte da África, provavelmente a Ceuta, onde, num combate com mouros, viria a perder o olho direito, ferido por um pelouro. De fato, numa de suas redondilhas, publicada nas Rimas de 1598, alude ao conhecimento notório em Portugal dessa sua mutilação, através da referência à alcunha cara sem olhos, que lhe dera uma dama patrícia. Em 1550, de acordo com um documento aludido por Manuel de Faria Souza, Camões ter se alistado para ir para a Índia, mas esta partida só se deu de fato em 1553, como prova a famosa carta de perdão encontrada pelo Visconde de Jurumenha na Torre do Tombo, quando preparava a sua edição das obras completas. Nela, 2 desembargadores do Paço, em nome de Dom João III, concedem um perdão em favor de Luís Vaz de Camões, preso no tronco de Lisboa, por ter ferido, junto com outro mascarado, certo Gonçalo Borges, no dia de Corpus Christi. Provavelmente o dia do insulto teria sido mais gravoso que o próprio insulto. Acrescenta a carta ser o réu mancebo pobre, que partiria este ano para servir na Índia. O perdão é concedido com o pagamento de uma multa de 4.000 réis.
De fato, as cartas de Camões do mesmo período, que nos chegaram em apógrafos, nos mostram numa convivência boêmia com prostitutas e arruaceiros. Descrevem cenas de espancamento e fazem comentários sobre ordens de prisão contra vários membros do grupo. Característica comportamental esta, aliás, não incomum entre grandes homens da Renascença, como Benvenuto Cellini, Marlowe ou Caravaggio, que a piores extremos chegaram. Em resumo, após esse período conturbado, Camões embarca para a Índia em março de 1553, na armada de Fernando Álvares Cabral. Começam, então, os 17 anos de peregrinação do poeta pelo Oriente. Ao que tudo indica, participou de uma expedição ao Malabar e de outra ao Estreito de Meca. Vagueou pela Índia e provavelmente pela China, ao menos de acordo com uma velha tradição. Não temos prova. Sempre perseguido pela pobreza, apesar da popularidade granjeada por seu engenho poético e valor pessoal. Naufragou na foz do rio Mekong, salvando a nado os originais da sua epopeia, como narra na estrofe 128 do último canto, morrendo, porém, no mesmo naufrágio, de acordo com outra tradição, uma sua amante chinesa, origem do ciclo imortal de sonetos para Dinamene, nome de uma ninfa usado por ele para representá-la. Em certo momento, promessas de trabalho levaram para Moçambique, sem nada, no entanto, ter se concretizado, e onde, inclusive, chegou a ser preso por dívidas de viagem. Lá o vai encontrar Diogo do Couto, tão pobre que vivia de amigos, tendo sido necessária uma cotização dos mesmos para lhe pagarem o retorno a Portugal, onde chegou a 7 de abril de 1570. Durante o período de Moçambique, foi-lhe furtado o Parnaso de Luís de Camões, livro em que organizava as suas poesias líricas, que é uma tragédia para nós todos até hoje. Chegado a Lisboa, senhor apenas de seus escritos, busca em vão a proteção da família de Vasco da Gama, herói do poema. Desencantado com o total desinteresse que encontra, introduz no mesmo algumas acerbas instâncias a respeito do ocorrido. Finalmente, em setembro de 1571, consegue um privilégio para a impressão dos Lusíadas, que vem à luz no ano seguinte. Em 27 de julho de 1572, Dom Sebastião lhe concede a pensão anual de 15 mil réis, quantia de valor medíocre, mas que será mantida após a morte do poeta em benefício de sua mãe. Publicada a epopeia, nada mais de concreto se sabe sobre a vida de Camões, até a sua morte, a 10 de junho de 1580, data que é hoje o Dia Nacional de Portugal. 2 anos sobreviveu ao desastre de Alcácer Quibir e a desaparição do monarca ao qual tão entusiasticamente incentivara para a ação bélica contra o inimigo infiel, impressionado que estava com a dissensão europeia perante a ameaça iminente do imperialismo otomano, até o advento da Batalha de Lepanto. Mais do que nunca deve ter sofrido a amarga presciência da decadência nacional, que surge diversas vezes de maneira impressionante no corpo do poema. Sob o governo fantasma do cardeal Dom Henrique, vive os seus 2 últimos anos de vida, vendo a sua volta austera, apagada e vil tristeza que já antes sentira. Pouco depois de sua morte, Portugal perdia a independência, sendo anexado por 60 anos à coroa espanhola. Nesse exato momento, se inicia a consagração mundial do seu nome e de sua obra. A obra poética de Camões representa a suma de todos os gêneros do lirismo renascentista, como talvez nenhum contemporâneo seu e de outra literatura tenha realizado, e a criação do português moderno, a mesma língua literária que usamos até hoje. Comparado com os seus contemporâneos e antecessores próximos, a linguagem de Camões é intensamente viva, expressiva, flexível e liberta de arcaísmos. O único arcaísmo sintático que passa incólume por ele é a não flexão por número do pronome pessoal lhe, que só seria consagrada no século XVII. No século seguinte, as mesmas formas introduzidas e utilizadas por Sá de Miranda encontram em Camões, com a diferença de pouquíssimos anos, a sua realização definitiva. Em todos os gêneros do período escreveu, e em todos, excetuando o teatro em verso, onde o lirismo e a sátira de espírito ainda medieval de Gil Vicente permanecem imbatíveis, superou a todos. Além da epopeia neoclássica representada pelos Lusíadas, deixou-nos cerca de 200 sonetos, fora as égulas, canções, odes, oitavas, sextinas, redondilhas, glosas, etc. Pelos sonetos que vão do petrarquismo amoroso à meditação filosófica, do elogio histórico à confissão pessoal, é o maior mestre da forma na história da língua.
Em todo o resto da obra mantém-se o altíssimo nível estético, a profundidade de pensamento e a inalterável grandeza moral, culminando tudo, talvez, na longa e profunda meditação lírica das redondilhas sobre os rios que vão, síntese de uma vida, triunfo ético e religioso de um espírito sobre a sua própria contingência, suma platônica de toda a poesia ocidental e, muito provavelmente, o mais alto poema da nossa língua. Nos Lusíadas e na obra lírica, cria Camões o grande decassílabo português, verso nobre da nossa poesia, com uma flexibilidade expressiva e emocional nunca superada. Todos os reparos feitos posteriormente à sua técnica são obra da incompreensão poética de metrificadores esteticamente imprestáveis, como o Castilho e o famigerado padre José Agostinho de Macedo. Por obra do primeiro, seguida por proto-parnasianos tão vazios quanto ele, chegaram a antepor o decassílabo bocagiano com a sua uniformidade muito corretamente monocórdia de Camões, de uma variedade sinfônica. Tais opiniões caíram no mesmo vácuo em que foram parar os demais censores da epopeia, como alguns do período iluminista, com o seu neoclassicismo de origens falsamente clássicas, com a sua incompreensão de grande parte da estética anterior à Renascença, de importante parte desta própria, assim como da estesia maneirista, especialmente da barroca, e com a 1000 vezes nefasta e espúria inserção da ideologia do progresso no campo da arte, que persevera até nossos dias, acrescida pela acelerada e programada obsolescência do capitalismo tecnológico dentro do qual vivemos. E o que eu me refiro é muito claro, é essa noção lamentável de achar que a arte supera cronologicamente a anterior. Como eu sempre falei, Van Gogh não é melhor que Rembrandt, nem Rembrandt é melhor que Velázquez, nem Velázquez, Caravaggio, porque vieram um depois do outro. A obra de arte não é um celular, nem uma geladeira, mas, no entanto, isso toma conta da sociedade de uma maneira lamentável. Pela primeira vez, com Camões, a língua atinge as suas maiores possibilidades emocionais. O verso se amolda sonoramente ao que procura exprimir com a naturalidade milagrosa da alta poesia. Encrespa-se como as ondas que descreve, estrondeia como as batalhas que narra, desfaz-se de languidez amorosa ou se arroja violentamente para o alto quando infla o orgulho de cantor da pátria. Ensombrece-se pressentindo os males que atingiriam o império, indigna-se com os maus tratos dos poderosos para com os humildes e desvalidos, vibra belicamente descrevendo as façanhas heróicas e tremula com um visionarismo etéreo quando tenta enxergar nas névoas do futuro. O tom muda, às vezes, de uma palavra a outra, sob o jugo de sua onipotência expressiva. Num soneto epitáfio, no qual narra a vida de um jovem obscuro marinheiro morto no mar, com menos de 25 anos de idade, podemos ler: no mundo poucos anos e cansados vivi, cheios de vil miseriadura. Foi-me tão cedo a luz do dia escura que não vi 5 lustros acabados. Corri terras e mares apartados, buscando a vida, algum remédio ou cura, mas aquilo que, enfim, não quer ventura, não alcançam trabalhos arriscados. Criou-me Portugal na verde cara, pátria minha Alenquer, mas ar corrupto, que neste meu terreno vaso tinha, me fez manjar de peixes, ente bruto mar que bates na baça, fere a vara, tão longe da ditosa pátria minha. No último terceto, ouvimos o verso encrespar-se numa sequência de Bs, Ts e Rs para quase desfazer-se liricamente como um mel no último verso, expressão de amor e saudade do país natal. Me fez manjar de peixes ente bruto mar que bates na bacia, fere a vara, tão longe da ditosa pátria minha. É absolutamente extraordinário. Sua adjetivação é de uma expressividade incomparável, mais objetiva que o uso de substantivos na maioria dos poetas. Nunca em português se reencontrou a mestria caracterizadora da adjetivação camoniana, de uma exatidão destituída de todo enfeite europeu, em sequências célebres e inesquecíveis. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e maia, a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos.
É curioso lembrar que no Festival de Bobagens, estamos referindo ao Gigante Adamastor, é curioso lembrar que no Festival de Bobagens a respeito de poesia, em quem sempre fomos pródigos, já houve quem anatematizasse os adjetivos em nome de uma suposta poesia substantiva. Esta oitava, que descreve o Gigante Adamastor, tem 14 adjetivos em 8 versos, e não conheço nada mais substantivo do que ela. Continuando na adjetivação, na férvida e implacável espessura, abraçados as almas soltarão da fermosa e misérrima prisão, de uma austera, apagada e vil tristeza, que eu já citei aqui. Reparem bem, só há um substantivo nesse verso. É um dos substantivos mais banais, mais comuns, apesar de sua terrível dominância, que é tristeza. Esse verso é imortal por causa de uma gradação de 3 adjetivos: austera, apagada e vil. De uma austera, apagada e vil tristeza. Tristeza, qualquer pagode, qualquer roda de samba, qualquer funk que usa a palavra tristeza. Mas eu que falo humilde, baixo e rudo, e como a sua adjetivação, sua sonoridade não igualada, no mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá donde as ondas saem furibundas, quando as iras do vento o mar responde. Isso é infinito. Na lírica amorosa, que anda ao lado da filosófica, daquela que percebe a mudança implacável e irresolvível desconcerto do mundo, Camões ergue a língua a uma elegância inédita e nunca igualada, como neste soneto célebre, cuja dívida petrarquiana nem um pouco diminui. Eu acho que isso, como soneto para cortejar, para a corte, é uma coisa insuperável. Eu acho que se esta dama não se comoveu com os versos de Camões, ela merecia, pelo menos, a famosa censura de Ronsard. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio, sem causa justamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto um desconcerto, da um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Toda a parte mais alta de sua poesia, os grandes sonetos, as maiores redondilhas e canções, os episódios culminantes dos Lusíadas, possuem aquela mais rara qualidade da obra de arte sublime, que é de parecer pré-existente, como involuntária, diríamos não criada. Os versos dos sonetos da Dinamene e dos Confessionais, dos episódios de Inês de Castro, do Velho e do Restelo, do Gigante Adamastor, da abertura e do final da epopeia, parecem, para os nossos ouvidos criados na língua portuguesa, da qual ler Camões no original é um dos maiores privilégios, como eternamente existentes, em sua perfeição sobre-humana, no mundo platônico das ideias puras. O corpus da obra lírica de Camões, quase inteiramente de publicação póstuma, a partir de 1595, foi variando durante quase 300 anos, de atribuições cada vez... durante quase 300 anos de atribuições cada vez menos fundadas. Um longo trabalho de crítica séria, iniciado no século XIX, repudiou tudo o que havia sido acrescentado, de claramente apócrifo, chegando, por fim, a um conjunto de um nível aceitável de autenticidade com o qual só nos resta conviver. O caráter de poeta nacional de Camões se comprova, além da quase obviedade, pelo dia de hoje, pois desconhecemos nação cuja data nacional seja oriunda da biografia de um artista, o que a Gilda acabou de dizer. Como entre os antigos, Homero para os gregos e Virgílio para Roma, como Dante para a Itália, como Shakespeare para a Inglaterra, como Minesco para a Romênia, como um Patefe para a Hungria, como um Pushkin para a Rússia, como Mickiewicz para a Polônia, como Solomós para a Grécia, como Martí para Cuba, ele representa para Portugal esse papel que no Brasil foi dividido entre os nossos 2 maiores românticos, Gonçalves Dias e Castrovos, que na riquíssima poesia francesa não alcançou um consenso, apesar do titanismo de Victor Hugo.
É característico, diga-se de passagem, das literaturas de países que não viveram a Renascença ou nela não alcançaram o seu apogeu estético, como os do leste europeu e das Américas, esse aparecimento dos poetas nacionais no romantismo, movimento coevo à independência de muitos deles. E quando dizemos poetas nacionais, utilizamos a expressão exata, pois só a Espanha, apesar da magnífica floração lírica do século de ouro, encontrou seu nome tutelar num prosador, Cervantes, na obra do qual a importância da poesia é secundária. Camões, como todos os artistas que já caminharam sob o sol, encontrou não poucos críticos de má vontade e recebeu a sua inarredável dose de humana estupidez. Entre os iluministas que há pouco lembramos, nem vale a pena citar Voltaire, já que a incapacidade de compreensão desse mau poeta e pior crítico sempre foi pública e notória, descompondo Camões na excelente companhia de Dante e Shakespeare, e reforçando a nossa velha impressão de que os grandes ironistas são quase invariavelmente críticos inaptos. E como ninguém é profeta em sua terra, em Portugal ele foi vítima de predileção de uma inveja incansável, obviedade que dispensa documentação, uma entre as tantas desgraças que tanto perseguiram, baixo sentimento que ele relembra no final de um soneto dedicado ao vice-rei Dom Luís de Ataíde. Perdão. Que vençais no Oriente tantos reis, que de novo nos deis da Índia o Estado, que escureçais a fama que eu ganhado aqueles que a ganharam de infiéis, que vencidas tenhais da morte as leis, e que vencesseis tudo, enfim, armado, mas é vencer na pátria, desarmado, os monstros e as quimeras que venceis. Sobrevencer dispôs tanto inimigo, e por armas fazer que sem segundo, no mundo o vosso nome ouvido seja, o que vos dá mais fama ainda no mundo é vencer de Senhor, no reino amigo, tantas ingratidões, tão grande inveja. Tão inveja em solo pátrio encontraria sua encarnação maior, isso é muito divertido, na figura fascinante de sociopata que foi a do padre José Agostinho de Macedo, cuja biografia, por Carlos Olavo, supera muito romance picaresco. Os 2 volumes da sua Censura das Lusíadas, publicados em 1820, na esteira dos equívocos poéticos do Gama, em 1811, e do Oriente, 3 anos posterior, com os quais pretendeu superar a grande epopeia, são um monumento eterno de incapacidade de compreensão estética. 4 décadas mais tarde, a publicação do poema Dom Jaime, ou A Dominação de Castela, de Tomás Ribeiro, em 1862, permitiria a Antônio Feliciano de Castilho emitir o célebre julgamento, que pelo menos daí enseja a obra-prima da prosa portuguesa, que é Bom Senso e Bom Gosto, de Antero de Quental, e a toda a questão Coimbrã, citando: nenhum bom poeta dos nossos dias, ainda que inferior a Camões, se resignaria, cuido eu, a assinar como sua uma única estância inteira de todos os 10 cantos. Se há um que diga que ousava, que me aponte qual é essa estância fênix, que ao fim de quase 3 séculos está ainda tão lustrosa e juvenil. A hipertrofia formalista de Castilho, que dentro da sua mediocridade possui algumas corretas e úteis noções de poética, uniu-se aí a problemas de prosódia dos quais ele nunca teve inteira percepção. Para chegarmos ao século XX, agora isso eu acho especialmente fascinante, e retornarmos ao exterior, Ezra Pound, em ensaio recolhido no livro The Spirit of Romance, de 1910, consegue emitir aquela que é, ao que tudo indica, a visão mais completamente equivocada da epopeia camoniana. Camões escreve um bombástico resplandecente, que vez por outra é poesia. A fala sem musicalidade de Portugal é dominada, suas asperezas transformadas em harmonia. Como retórica florida, os Lusíadas, creio eu, dificilmente poderão ser superados. Seu encanto se deve à força do seu autor, à sua unanimidade, à sua fé inabalável na glória das coisas externas. E há também um certo prazer em entrar em contato com um espírito como o de Camões, o espírito de um homem que tem entusiasmo suficiente para escrever uma epopeia em 10 livros sem deter-se uma única vez para qualquer tipo de reflexão filosófica. Ele é o Rubens do verso.
Se a comparação Rubens do verso é brilhante, a afirmação de que o poeta escrevera toda uma epopeia sem deter-se uma única vez para qualquer tipo de reflexão filosófica chega às raias do inacreditável e só nos leva à convicção de que o poeta norte-americano, independentemente do duvidoso alcance do seu português, não leu os Lusíadas. E o mais impressionante é que uma aberração de tal nível ainda encontra lusófonos para repeti-la. Camões, grande poeta do pensamento, numa linha que se firmou como a mais rica da poesia da nossa língua, filosofa o tempo inteiro, na lírica como na época. O que é o velho do Restelo, senão uma insuperável meditação sobre a obras? O que encarece a monstruosidade da infelicíssima afirmação. Com a leviana superficialidade, nada em comum em sua crítica, Pound nos retrata esse homem torturado pelas mazelas do seu tempo, de todos os tempos, como um satisfeitíssimo cortesão. Mas para uns tantos equívocos e incompreensões, quantos o enalteceram? De Torquato Tasso, seu único êmulo na epopeia moderna, que lhe dedicou um soneto. A Cervantes, que no Dom Quixote fala del excelentíssimo Camões, que logo receberia o muito justo título de príncipe dos poetas de Espanha, e sem lembrar da quase unanimidade dos grandes românticos. Uma curiosidade, Camões é citado 6 vezes na obra de Pushkin. Até Richard Francis Burton, que lhe traduziu magnificamente vasta parte da poesia, ou ao romancista holandês Jan Jacob Slauerhoff, que o transformou em personagem de sua obra, entre tantos outros, e a lista não se esgotaria tão cedo. Não há, convenhamos, poemas com quase... Estou perto do fim. Não há, convenhamos, poemas com quase 9.000 versos que não seja passível de críticas. No 6º capítulo de Viagem na Minha Terra, o insuspeito Garrett, como muitos outros, implica com o célebre verso "O falso Deus adora o verdadeiro", que, pessoalmente, sempre nos pareceu uma síntese brilhante desse consórcio entre paganismo e cristianismo que foi a Renascença. Aquilino Ribeiro, em Camões, Camilo S. e alguns mais, embirra com a inserção do episódio de São Tomé no canto 10º. Mas ainda que nunca saibamos se ali houve alguma ingerência clerical ou complacência diplomática, o certo é que São Tomé foi o apóstolo das Índias, e a descoberta do caminho marítimo para elas é o episódio central do poema. Muitos estranham ou lamentam que a descrição da máquina do mundo, no mesmo canto, tenha seguido o sistema ptolomaico, mas não seria um anacronismo, aí sim um anacronismo, a mitológica Tétis descrever para o Gama a máquina do mundo pelo correto mecanismo de Copérnico? Para nós basta o esplendor da descrição. E se muitos já julgaram o verso raciniano, La fille de Minos et de Pasiphae, como um dos mais esplêndidos da língua francesa, nós afirmamos o mesmo em relação à nossa língua, e agora no canto 5º, do arquiépico A Destruída Quíloa, com Mombasa. Nenhum dos versos significa quase nada. São informações, mas que de uma maravilha sonora, que é esse grande mistério da poesia, essa conjunção milagrosa entre som e sentido. Falar da presente efeméride poderia deixar de fora qualquer depoimento pessoal, mas este, inclusive, por muito sucinto, talvez valha a pena. Se as minhas primeiras leituras poéticas, bastante precoces, foram as dos grandes românticos brasileiros, Camões veio logo em seguida, através, antes de tudo, dos sonetos inigualáveis e dos trechos antológicos dos Lusíadas. A minha sensação de maravilha por esse apogeu sonoro da nossa língua, que é o poema, data dessa época e me acompanha até hoje. Desde que me dou por gente, trago decor toda a proposição, invocação e dedicatória, bem como a maior parte do Velho do Restelo, o encontro com Adamastor, a verdadeira sinfonia de topônimos que domina venturosamente o canto 10 até chegar às últimas oitavas do poema, entre vários outros trechos. A capacidade milagrosa de Camões de subjugar a língua ao sentimento que intenta descrever, de torná-la heróica, elegíaca, bélica, piedosa, indignada, é uma espécie de alegria eterna para todos os que leem português. E, como já disse, o nosso maior privilégio. Mas o amor pelo poema, implacavelmente, transforma-se em amor pelo homem, este homem em síntese que foi Camões, e que subjaz quase pré-romanticamente como um sol oculto no centro de toda a sua obra. Porque o curioso é isso, nós sabemos tão pouco da vida de Camões, no entanto, a presença do homem é total, é isso que é extraordinário.
Trago sempre de memória, por outro lado, um sem número de versos que funcionam quase como aforismos em inúmeras situações da vida humana, o mesmo que acontece com Dante ou Shakespeare em suas respectivas línguas. Como, de fato, não relembrar em momentos de desânimo quanto ao curso do nosso destino e ao equívoco irremissível das nossas escolhas, versos como: oh, como se me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha, como se encurta e como ao fim caminha este meu breve e vão discurso humano. Ou, erros meus, uma fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Como nos lembrarmos da nossa assustadora fragilidade sem que nos venha à consciência o verso: quão fácil é ao corpo a sepultura. E para quem teve, e como eles devem ter tido, algum amor irrecuperável, como esquecer um disco como este, que responde em populares redondilhas à célebre reflexão de Francesca da Rimini na Divina Comédia: vi que todo bem passado não é gosto, mas é mágoa. Como, enfim, pensar na onipresente injustiça que rege a vida humana sem lançar mão da décima imortal, ao desconcerto do mundo? Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Tal deve ter sido o que ocorreu a Stefan Zweig quando, no final do ano de 1941, o último antes do seu suicídio, traduziu para o alemão e imprimiu nos cartões de cumprimento aos amigos a última oitava do canto primeiro dos Lusíadas, como símbolo do que passava e sentia. E vale a pena lembrar que a língua rigorosamente atual desta estrofe, rigorosamente a nossa língua, data de mais de 4 séculos e meio. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Isso tem mais de 460 anos. Rigorosamente ao português. Não há uma palavra, nem na parte semântica, nem na sintaxe, nem nada. É totalmente atual. Se sempre fui fortemente atraído pelo gênero épico, nos Lusíadas encontrei esse sentimento ímpar, esse amor da pátria não movido de prêmio vil mais alto e quase eterno, que nunca pude achar em nenhuma outra epopeia, de Homero a Tasso, incluindo Virgílio, por motivos evidentes, sendo importante que aqui se faça da distinção entre poemas narrativos e dos estritamente épicos. E trata-se de uma pátria num sentido limitado. Em verdade, a ideia pura do que ela seja, mais ou menos como a Marselhesa desperta uma espécie de patriotismo revolucionário em qualquer ocidental não francês que a escuta. Mas o que talvez mais me tenha impressionado em Os Lusíadas e também na lírica é a força moral que dele emana, a sua audácia em condenar a nobreza, o clero, o próprio rei, em sofrer pela decadência nacional com uma coragem espantosa, ao contrário do que a formou em texto completamente equivocado que acabamos de reproduzir, Ezra Pound. Esse substrato crítico extraordinário no autor de Lusíadas faz desses duros trechos do seu poema como uma armadura ética intemporal para exemplo dos que o leem. Creio que a língua portuguesa gerou 3 epopeias, uma no modelo estrito, o poema fundador de Camões, em verso, e no Brasil, em prosa, séculos depois, esses 2 monumentos que são os Sertões de Euclides da Cunha, onde há algum influxo de Oliveira Martins, e o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, no qual a influência de Aquilino Ribeiro é inafastável. Obras que são um pouco como a Ilíada e a Odisseia brasileiras. Mais do que o sebastianismo, no caso o pré-sebastianismo, que poderia fazer uma ponte entre a primeira e a segunda obra, sinto nelas um substrato heróico, humano e linguístico que nos irmana e que só nos pode encher de orgulho, independentemente de quaisquer contingências. Uma das características que mantém, agora ao final mesmo, uma das características que mantém Camões perenamente ao nosso lado,
como deixamos de entrever no início desta fala, é o seu invariável senso de justiça e a sua perene empatia humana pelos fracos e os desgraçados, a servil gente, nas suas próprias palavras, talvez iniciada no contato direto com as classes populares em sua juventude destroina e em seus não poucos encarceramentos, e, obviamente, muito ampliada ao longo do seu exaustivo deambular pelo Oriente, sabe-se lá em que condições. Nas estrofes 45 e 46 do canto 10, vemos-lo vituperar um dos seus heróis máximos, Afonso de Albuquerque, o terrível, logo ele, por ter mandado enforcar um marinheiro que fornicara como escrava. Perdão. Mas instâncias cantar esta sirena em louvor do ilustríssimo Albuquerque, mas lembrou-lhe uma ira que o condena, posto que a fama sua o mundo cerque. O grande capitão que o fado ordena, que com trabalhos de glória eterna merque, mas há de ser um brando companheiro para os seus, que juiz cruel inteiro. Mas em tempo que fomes e asperezas, doenças, frechas e trovões ardentes, a sazão e lugar fazem cruezas nos soldados a tudo obedientes, parece de selváticas brutezas, de peitos inumanos insolentes, dar extremo suplício pela culpa que a fraca humanidade e amor desculpa. E não seria o sempre apaixonado Camões que deixaria de apiedar-se de tal falta. No final do canto 7º, vemos-lo com violência sem paralelo numa epopeia de glorificação nacional atacar os nobres, áulicos ou parasitas que se utilizavam da sua posição para enriquecer a custa do povo, e especialmente o clero, muito possivelmente os jesuítas, num país dominado por Inquisição, o que é de uma grandeza moral e de uma coragem verdadeiramente temerárias. E o curioso é que isso passou pela censura, a sabida censura prévia. Nenhum que use de seu poder bastante para servir a seu desejo feio, e que, por comprazer ao vulgo errante, se mude em mais figuras que proteio. Nem camenas também cuideis que cante, quem com hábito honesto e grave veio por contentar o rei no ofício novo, a despir e roubar o pobre povo. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente, e não acha que é justo e bom respeito que se pague o suor da servil gente, nem quem sempre com pouco esperto peito razões aprende e cuida que é prudente para taxar com mão rapaça escassa os trabalhos alheios que não passa. Com toda franqueza, não conhecemos coisa semelhante na literatura ocidental. Da mesma maneira, no final do insuperável canto 5º, o poeta ataca a tacanhez da elite portuguesa de então. Por isso, e não falta de natura, não há também Virgílios nem Homeros, nem haverá, se este costume dura, Pios Enéas, nem Aquiles Feros. Mas o pior de tudo é que a aventura, tão ásperos os fez e tão austeros, tão rudos e de engenho tão remisso, que a muitos lhe dá pouco ou nada disso. Da mesma maneira que ataca os próprios reis, numa época de monarquia por direito divino e poder absoluto. Aqui tens, companheiro, assim nos feitos, como no galardão injusto e duro, em ti nele veremos altos peitos, abaixo estado vir, humilde e escuro. Morrer nos hospitais, em pobres leitos, os que ao rei e à lei servem de muro, isto fazem os reis cuja vontade manda mais que a justiça, que a verdade. Esses 4 versos serviram de propaganda republicana em Portugal e no Brasil. Isto fazem os reis quando embebidos numa aparência branda que os contenta, dão os prêmios de já-se merecidos à língua vã de Ulisses fraudulenta, mas vingo-me que os bens mal repartidos, por quem só doces sombras apresenta, se não os dão a sábios cavalheiros, dão-os logo a avarentos lisonjeiros. E não apenas os reis de Portugal, mas os das maiores casas reais da cristandade no início do canto 7º, por sua eterna desunião perante os interesses que seriam comuns a todos. Finalmente, e agora nas redondilhas de Sobre os Rios que Vão, vemos o poeta apelar para a justiça divina contra os poderosos deste mundo que usam de sua força para massacrar os fracos e os imbeles. Aqueles que tintos vão no pobre sangue inocente
soberbos que o poder vão, arrasai-os igualmente, conheçam que humanos são. Em tudo isso, por todas as partes, neste poeta que buscava glorificar o império e, portanto, a sua conquista e expansão, a piedade e a compreensão humana, que fazem dele uma figura quase contraditória de contemporâneo nosso, se é que merecemos tal título. Esse homem que nos levou a tantas terras, tantos climas, tantos povos, tantas paisagens, tantas culturas, que muito sofreu e muito amou, para usarmos a expressão do Evangelho, foi amado e amado em vida. Esse homem que se apiedou de pobres marinheiros mortos no mar, ou injustamente justiçados, de uma plebe anônima que espalhou os seus ossos por todos os continentes conhecidos, teve amigos que não apenas por consciência da sua grandeza o amaram, como aqueles simples e obscuros companheiros seus que em 1581, ao saberem da sua morte na longínqua metrópole, encomendaram a um pintor indiano o seu retrato, o famoso retrato de Goa. Além do supremo artista que foi, Camões foi superiormente humano, e por isso segue conosco, imune a seu tempo, já tão distante, um tempo que ele mesmo, como homem e como artista, acorrentou. Bom, quando eu ouço o Alexei Bueno fazendo, não é, essa trajetória que passa pela biografia de Camões, pela crítica ao longo dos vários séculos de Camões, e essa veemente defesa da poesia de Camões, eu não consigo parar de pensar naquele crítico espanhol, naquele estudioso espanhol, o Farias Souza, que era um defensor de Camões, mas um tão ferrenho defensor de Camões, que quando ele encontrava um poema da época de Camões muito bom, só podia ser de mi poeta. Então ele chamava Camões de mi poeta. Eu vejo o Alexei Bueno como uma espécie de encarnação nessa defesa veemente de Camões do Farias Souza. E eu fiquei muito feliz porque eu temia que ele começasse a recitar os Lusíadas que ele sabe de cor, mas ele se conteve, ele só leu algumas citações, não é? Mas, enfim, fica o convite a vocês conhecerem, não é, a crítica de Alexei sobre Luís Camões, que já escreveu muitas páginas a respeito, não é? E, sobretudo, essa edição brasileira, não é, que ele editou das rimas e dos Lusíadas. Bom, estamos chegando ao fim da sessão, no entanto, houve uma pequena falha aqui, que foi a seguinte: nós gostaríamos de ter dado a palavra aos nossos amigos agraciados aqui com as nossas pequenas honrarias, não é? Então, não sei se a Ana Rita, se a Verônica e se o João Pedro querem dizer algumas palavras. Ser muito longo, tão longo como a minha amizade é com o Real Gabinete. Somos amigos há mais de 30 anos, o Real Gabinete e eu. Lembro, na primeira vez que vim ao Brasil, foi o Dr. António Gomes da Costa buscar-me ao aeroporto e me trouxe aqui diretamente. Por isso, a primeira coisa que eu vi no Rio de Janeiro da minha vida foi o Real Gabinete Português de Leitura. 33 anos depois, praticamente, volto aqui a ser homenageado pela terceira vez. O Real não se cansa de me homenagear. E eu adoro receber estas homenagens do Real Gabinete. É a minha casa no Rio de Janeiro. Fiz aqui muitos amigos, entre os quais, a começar pelo António Gomes da Costa, agora com o Francisco Gomes da Costa, a minha querida amiga Cleonice Berardinelli, a quem a minha mulher, que tem mais à vontade o que eu chamava Tia Cleo, está ali a minha prima Sónia, sobrinha da Tia Cleo, e, portanto, só tenho boas recordações daqui. Mas tenho uma recordação muito grande também, que foi ter conhecido a Gilda Santos. Eu conheci a Gilda Santos no Salão do Livro de Paris, em 1998, quando foi lá com Cleonice e Maria Ribeiro da Cunha fazer umas conferências por ocasião desse salão em que nós tivemos um pavilhão feito pelo arquiteto Cisa Vieira de Portugal. Desde então, acho que a nossa amizade não tem esmorecido, pelo contrário, é uma amizade pessoal muitíssimo forte, tem ultrapassado os dias, os meses e os anos. É uma amizade reforçada pelo Emanuel Santos, que foi um grande amigo, um senhor da Renascença também para nós, e por isso queria homenagear o Real Gabinete na pessoa do seu presidente, na pessoa da sua vice-presidente e nas memórias que dele tenho, que são memórias ímpares para mim,
em todos os sítios onde trabalhei. Por onde ando, por este mundo fora, o Real Gabinete será sempre mencionado com amor e devoção. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu, pelo contrário, devo ser a amiga mais recente do Real Gabinete. Eu cheguei há 2 anos apenas ao Rio de Janeiro e, no entanto, desde o início, que a colaboração do consulado com o Real Gabinete tem sido excepcional. Mas é muito fácil trabalhar com o Real Gabinete e com o Dr. Francisco e com a professora Gilda em particular, porque o dinamismo deles, a abertura às novas ideias, o acolhimento que dão também às nossas ideias, tem sido absolutamente marcante. E por isso tem sido uma experiência muitíssimo gratificante trabalhar com eles, com o Real Gabinete. Tem sido uma honra poder participar em tantos eventos, em tantas iniciativas do Real Gabinete, algumas delas conjuntas, Real Gabinete Consulado. E é para mim uma honra hoje receber este título desta casa emblemática no Rio de Janeiro e para a cultura portuguesa. Portanto, como Cônsul-Geral Adjunta e como cidadã portuguesa, é uma dupla honra. Muito obrigada por esta homenagem. Porque eu não tenho todos esses títulos que vocês todos têm aqui. Eu quero parabenizar essa palestra, o palestrante. Foi realmente assim impressionante, de cultura, não sei, me instigou muito a reler alguns versos, realmente muito, muito bonito. Mas, olha, eu estou aqui a título puramente pessoal e eu sou muito mais recente do que você, Ana Rita, aqui nessa casa, porque, na realidade, eu conheci a professora Gilda e o doutor Francisco, na realidade, através da embaixadora Gabriela. A Gabriela eu conheci na África do Sul já faz mais de 10 anos, em missão diplomática, onde Pedro, meu marido, também estava representando o Brasil e ela Portugal. Então, é uma amizade de longa data e é interessante porque eu sou muito sensível a conexões. Hoje em dia, há muita essa coisa de conexão com a internet, conexão não é muito minha praia, mas as conexões humanas são muito fortes para mim e eu devo dizer que eu senti muito isso no consulado, claro, aqui no Real Gabinete, quando eu vim aqui visitar com Pedro, essa visita particular com a Gilda, que nos acolheu de braços abertos e que me lembrou, depois de ter feito a doação, que meu bisavô tinha doado ao presidente, desculpe, do Real Gabinete, não é da época, essa gravura feita por ele ao presidente. Então, eu disse assim, que coisa engraçada, não é? O meu bisavô, há, não sei, 200, quase 150 anos atrás, não sei, enfim, quanto? 84. Bom, enfim, não vou fazer as contas, eu sou muito ruim de contas, mas, enfim, e hoje eu estou aqui, no dia 10 de junho, nos 500 anos, depois de ter feito essa doação com muito carinho para o Real Gabinete, porque eu acho que os livros não poderiam estar no melhor lugar. Então, eu acho que demorei para realmente encontrar um lugar assim ideal e digno para esses volumes tão preciosos, e eu estou muito feliz de saber que vão ficar aqui para o resto da vida. Muito obrigada.